nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar mais um vídeo de hoje com a graça de Deus, mas antes vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine e nos abençoe, para que a gente possa gravar um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e nossa Mãe, possa interceder por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, que todos estejam na santa paz, com saúde, na paz do Senhor Jesus. E antes da gente estudar o nosso vídeo de hoje, o meu recado de todos os vídeos. Por favor, se inscreva no nosso canal, gente. A gente precisa muito das inscrições de vocês compartilhem com outras pessoas, tá? Nos grupos de WhatsApp, da igreja, com quem vocês puderem nos ajudar. É só o que a gente pede, que queira fazer um curso de teologia à distância, pela internet, estamos aí para te ajudar, tá bom? Então, gente, hoje nós vamos continuar o nosso estudo do catecismo que nós estamos fazendo. Nós estamos estudando a igreja, a eclesiologia. Já fizemos aí bastante aulas sobre a igreja, a identidade da igreja, a vocação, as vocações da igreja. E na última aula a gente estudou sobre a comunhão dos santos. E hoje nós vamos dar sequência, tá? Nós vamos continuar esse assunto dentro da eclesiologia, tá? Então, se você quiser estudar aí com a gente o catecismo, pegue o seu catecismo, tá? E abra na página 269, página 269. Nós paramos no parágrafo 953. Então, hoje nós vamos estudar o 954. Repetindo, página do Catecismo Amarelinho, 269, parágrafo 954. O título é A Comunhão entre a Igreja do Céu e a Igreja da Terra. Vou repetir. A comunhão entre a Igreja do Céu e a Igreja da Terra. E começa falando assim: os três estados da Igreja. Ok? Então eu quero começar explicando quais são esses três estados da Igreja. A Igreja, ela é o corpo de Cristo, como eu já expliquei aqui, já venho explicando nas aulas. Só que ela tem três estados, tá? O primeiro estado da igreja é uma igreja só, como a Santíssima Trindade é um único Deus, mas são três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A igreja também ela é uma só que ela tem três estados: a igreja da terra, a igreja do purgatório e a igreja do céu. É uma única igreja, mas em três estados, três dimensões. A primeira delas é a igreja da terra,
na qual eu e você, que você que está me ouvindo, nós estamos vivos. Então, nós pertencemos à igreja da terra, que que nós chamamos de igreja militante. Nós estamos militando para quê? Para chegar ao céu, que é o terceiro estágio da igreja, não é? Então o primeiro estado da igreja é a igreja que está aqui na terra ainda, militando, lutando, né? Militando quer dizer lutando para chegar ao céu. Então esse é o primeiro estado da igreja, ok? É a primeira dimensão, vamos dizer assim. O segundo estágio da igreja, né, é a igreja do purgatório, é a igreja que já está se purificando, tá? As pessoas que já morreram, ok? Aqueles fiéis, aqueles cristãos que estão se purificando para poder chegar ao céu. Por quê, gente? Para entrar no céu, você tem que ser santo. Porque Deus é santo, diz a palavra de Deus. Deus é santo, 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 diz o profeta Isaías e o Apocalipse. E a carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz bem claro: só vai entrar no céu quem for santo. Ninguém pode ver a Deus se não for santo. Então, se você morre e você ainda não está totalmente purificado, purgatório quer dizer limpeza. Você limpar a sua alma para você entrar no céu. Eu não vou falar hoje sobre o purgatório, a aula hoje ainda é sobre a igreja e é sobre a comunhão dos santos. Então hoje eu não vou falar sobre o purgatório, mas nós vamos fazer uma aula só sobre o purgatório, nós vamos chegar lá. Nós vamos estudar o purgatório, o céu, o inferno. Não é a nossa aula de hoje, mas eu estou explicando para você entender que a igreja é militante, padecente, aquelas almas que estão se purificando no purgatório, e o terceiro estado da igreja é a igreja que está no céu, onde está Deus. O que é o céu? O céu é onde está Deus. O purgatório é a igreja triunfante, que já está, né, são aqueles que já estão diante de Deus, os anjos, não é? E os santos, aqueles que já são canonizados, e também aqueles que não foram canonizados, mas estão no céu. Gente, tem muito mais santos no céu do que aqueles que foram canonizados. Não tem só os santos canonizados. Esses a igreja tem certeza que estão no céu. Mas tem muito mais, né? Porque a igreja não teve nem tempo de fazer um processo de todos. Imagine quantos cristãos já existiram no mundo, não é? Então a igreja, aqueles mártires que morreram, a igreja não teve nem como fazer um processo. Aqueles que a igreja tem como fazer um processo, a igreja canoniza. Mas tem muitos que morreram, a igreja não sabe nem o nome. A igreja não tem como analisar a vida de todos os cristãos que já existiram, né? E não só aqueles do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento. Quando Jesus morreu lá, ele desceu à mansão dos mortos, ele foi lá resgatar também os justos que viviam no Antigo Testamento. E a igreja não sabe o nome de todos. A igreja sabe Moisés, Abraão, alguns Elias, a igreja sabe. Mas a igreja não sabe todos os nomes daqueles que viveram no Antigo Testamento. Então tem muita gente no céu que a igreja não sabe o nome. Tem muita gente que a gente às vezes até conheceu, né, da nossa... Por exemplo, os nossos familiares que morreram, a gente não sabe onde eles estão. Se estão no céu, se estão no inferno ou se estão no purgatório. A igreja não sabe. Entendeu? Por isso que a igreja reza por todos aqueles que morreram. Por isso, gente, que a gente tem que rezar por todos. Porque nós não sabemos quem está no céu, quem está no inferno, quem está no purgatório. Então, por isso que a igreja é uma só. É uma unidade. Uma reza pela outra. Tá? A igreja daqui da terra reza pela igreja que está no purgatório, não é? Junto com a igreja que está no céu. Aqueles que estão no céu rezam pela igreja que está na terra e pela igreja que está no purgatório. E aqueles que estão no purgatório rezam por aqueles que estão aqui também na terra. Aqueles que estão no céu não precisa mais de rezar por eles, já estão junto de Deus. Mas é uma igreja só. Entendeu? Então aqueles que já estão junto com Deus, eles já não precisam mais de oração. Tá? Então, nós rezamos por aqueles que ainda estão no purgatório se purificando. Mas como a gente ainda não sabe quem, né? A gente não sabe
nem a igreja sabe quem está no purgatório, não. A igreja só tem certeza aqueles que estão no céu canonizados, os santos. Agora, a igreja não sabe das outras pessoas, por isso que a igreja diz que a gente tem que rezar por todas as almas, todas, porque a gente não sabe. Entendeu? E se ela estiver no inferno? Se ela estiver no inferno, Deus vai usar essa oração para outra alma. Mas a nossa obrigação é rezar, principalmente pelos nossos, aqueles que a gente conviveu, não é? Por isso que é o sentido da gente ir no cemitério. Eu fiz um vídeo aqui sobre finados, eu expliquei sobre isso. Por que nós vamos no cemitério? Entendeu? Porque nós não sabemos aonde aquela pessoa ali que nós amamos tanto, não é? Que foi sepultada ali, nós não sabemos onde ela está. Se ela está no céu, no inferno ou no purgatório. Nós não sabemos. Então a gente tem que rezar pela alma dela. Porque se ela estiver no purgatório, ela precisa das nossas orações. Para dali, porque elas não podem fazer nada por elas. Eu vou explicar sobre isso quando a gente for falar sobre o purgatório. A alma que está no purgatório, ela já não pode mais fazer nada por ela. Por quê? Ela já não está mais com o seu corpo. Ali é só a sua alma. Então quem reza pelas almas do purgatório somos nós. E a igreja que está no céu. Então a igreja do céu e da terra reza pela igreja do purgatório. Agora olha que interessante, a igreja do purgatório pode rezar por nós também. Para quê? Para que a gente também possa chegar à santidade quando a gente morrer, se a gente puder ir para o céu direto. Mas nem todo mundo vai para o céu direto. Né? A maioria passa pelo purgatório. Entendeu? Então nós vamos explicar isso agora. Você vai entender melhor. Eu só quis fazer aqui uma introdução para você entender que a igreja do céu, da terra e do purgatório é uma igreja só. Entendeu? Então vamos lá. Os 3 estados da igreja. Até que o Senhor Jesus venha em sua majestade e com ele todos os anjos, que nós não sabemos quando vai ser, não é? Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Gente, não acredite em ninguém que fale que Jesus está voltando. Ninguém sabe. Jesus não falou a hora que ele está voltando. Ele pode voltar amanhã, mas ele não falou. Ele pode voltar amanhã, pode voltar daqui a 100 anos, 500 anos, 2000 anos. Então, esse povo que fica falando aí que Jesus vai voltar, cuidado. Jesus vai voltar no ano 2000. Já passou e ele não voltou. Jesus vai voltar em 2012. Já passou e Jesus não voltou. Cuidado com esse povo, com essas seitas aí que ficam falando que Jesus está voltando. Ninguém sabe. Jesus não revelou para ninguém. Para ninguém. Nem a igreja sabe. Imagine esse povo aí dessas seitas aí que ficam falando que Jesus está voltando. Ele pode voltar. Desde o momento, a igreja ensina o seguinte: desde o momento que Jesus foi para o céu, ele pode voltar a qualquer momento. E nós rezamos em toda a missa: vem, Senhor Jesus. A igreja pede que ele venha. Por quê? Porque é libertação. É a nossa libertação. Vai acabar o mal. Mas nem a igreja sabe o dia que Jesus vai voltar. Jesus não revelou. Então, cuidado com esse povo aí, esses charlatões aí que falam que Jesus está voltando. Ninguém sabe. E com ele todos os anjos, tendo sido destruída a morte. Então, quando Jesus vier na parousia, na segunda vinda dele, a morte já não existirá mais. Porque a morte é por causa do pecado. E vai acabar o pecado, vai acabar o mal. Está lá bem claro, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Então, quando Jesus voltar, vai acabar o pecado e vai acabar a morte. Entendeu? Todas as coisas lhe serão sujeitas. Alguns dentre os seus discípulos peregrinam na terra. Somos nós, é a igreja militante. Nós estamos peregrinando. Não é? Aqui não é a nossa pátria. Você sabia que a palavra paróquia significa terra de exílio? Exílio quer dizer que nós não pertencemos a este mundo. Aqui nós estamos de passagem. Então, a igreja da terra é peregrina. Aqui não é o nosso lugar. Entendeu? Outros, terminada esta vida, ou seja, né, depois que morrem, são purificados. É a igreja do purgatório, que eu expliquei. Enquanto outros são glorificados, aqueles que estão no céu, os santos, tanto os canonizados como aqueles que a igreja não sabe, entendeu?
vendo claramente o próprio Deus, trino e uno, assim como ele é. Então a igreja ensina que os santos, eles estão em comunhão com Deus e eles veem a Deus. Isso aí a Bíblia fala. Nós veremos a Deus como ele é. Entendeu? Então, esses três estágios da igreja: a igreja peregrina na terra, a igreja que está se purificando e a igreja que já é glorificada, né? São aqueles que já estão diante de Deus junto com os anjos, né? O céu, gente, é Deus, é onde está Deus, tá? Santa Teresa d'Ávila falava uma coisa linda: onde está Deus está toda a corte, não é? Está os anjos, está os santos, está Nossa Senhora, todos estão diante de Deus, é a igreja do céu. Então é uma igreja só, entendeu? Todos, porém, em grau e modo diverso, participamos da mesma caridade de Deus e do próximo e cantamos o mesmo hino de glória ao nosso Deus. Então, tanto aqui na terra quanto também no céu, a gente canta a glória, louva a Deus. Então aqueles que estão no céu, o que eles estão fazendo lá? Louvando a Deus, glorificando a Deus e intercedendo por nós. E a gente também deve fazer o mesmo aqui na terra. Louvar, bendizer, glorificar a Deus e rezar uns pelos outros, para que também a gente possa, quando morrer, mesmo que passe pelo purgatório, mas depois que a gente possa ir para o céu. Gente, quem vai para o purgatório não vai para o inferno mais. Dali vai para o céu. Por isso que não tem igreja do inferno. Por quê? O inferno é a separação de Deus. Agora o purgatório não. O purgatório você vai se purificar para dali você ir para o céu. Porque você não pode ir para o céu se você tiver ainda alguma coisa. E quem vai morrer 100% santo? Ninguém, gente. É poucas pessoas que morrem 100% santo. Entendeu? Santa Teresinha dizia que ela ia direto para o céu e foi. Agora, a maioria passa por uma purificação. Entendeu? Pois todos quantos são de Cristo, tendo o seu Espírito, congregam-se em uma só igreja e nele estão unidos entre si. Então, pelo batismo, nós formamos parte da igreja de Cristo. E quando a gente morrer, mesmo que a gente passe por uma purificação, o nosso destino é o céu. Aquela música, né? O nosso lugar é o céu. A Bíblia, gente, é bem clara. O inferno foi feito para o demônio e os seus anjos. O inferno não foi feito para nós. Para nós foi feito o céu. Jesus falou: eu vou preparar um lugar e vou vir para buscar vocês. Então só não vai para o céu quem não quer. Agora, se a pessoa, por opção livre, fala não quero Deus, Deus também não vai te empurrar, botar uma corda no seu pescoço, você tem que entrar no céu. Não. Se você viver a sua vida inteira sem Deus, aí não tem jeito. Aí você vai ficar para sempre separado de Deus. É o que a igreja chama de inferno. Mas o inferno não foi feito para os cristãos e para aqueles que amam a Deus. Né? Para Deus foi feito o céu. Não é? No céu tem muitas moradas, cabe todo mundo. Tá? Agora você tem que querer, a decisão é sua, não é de Deus e nem do diabo, é sua. Então esse é o parágrafo 954. O 955 diz assim: a união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo, de maneira alguma se interrompe, pelo contrário, segundo a fé perene da igreja, vê-se fortalecida pela comunicação dos bens espirituais. O que é que o catecismo está dizendo? Que a morte, gente, não é o fim. Infelizmente, né, com a reforma de Lutero, ficou essa mentalidade, né, porque até 1500 não existia essa doutrina terrível de que morreu, acabou. Não, gente, a morte não rompe o vínculo. Tá? Claro, né? Por exemplo, quem é casado, depois que a morte extingue o matrimônio, mas lá, aquela que foi sua esposa, seu marido, vai continuar sendo seu irmão em Cristo. Nós não teremos mais parentesco no céu, né? Isso aí a igreja ensina. Mas isso não quer dizer que os laços vão se romper. Ah, eu vou ver aquela pessoa que eu tanto amei aqui na terra, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa, meu marido, meu filho, aqueles que já partiram, vou.
nós não teremos mais parentesco. No céu não tem mais parentesco. Todos seremos irmãos. Porque todos somos filhos de Deus. Não é? Todos somos filhos, pelo batismo, somos filhos de Deus e irmãos de Cristo. Então, nosso Pai é Deus. Entendeu? Nosso Pai é Deus, o nosso irmão é Cristo. Mas isso não quer dizer que os vínculos familiares, não é? Mesmo nós não temos mais parentesco, como tem aqui na Terra, mas nós vamos lá no céu, a gente vai ter uma comunhão entre nós. Não, isso não vai se romper com a morte, não, gente. Claro que não. Claro que aqueles que vão se salvar. Isso não quer dizer que todos os nossos familiares, conhecidos vão para o céu. Não, infelizmente não. Aqueles que não querem saber de Deus não vão para o céu. Nem da nossa família. Fazer o quê? Tem gente que não quer saber de Deus, da nossa família. Fazer o quê? Agora, aqueles que amaram a Deus, que serviram a Deus, nós vamos nos encontrar no céu. Claro que vamos. Porque o céu é uma comunhão. Gente, o céu é Deus. O céu não é um lugar. Entenda isso. Céu, inferno e purgatório não são lugares. É um estado de vida, de alma. O céu é comunhão com Deus. O inferno é exclusão de Deus. E o purgatório é uma purificação. É um lugar de purificação da alma para dali ela ir para o céu. Então não são lugares, é estados de vida. Então não queira analisar essas coisas com a cabeça da terra. Entendeu? Mas a morte não extingue. Por exemplo, se eu amo meu pai, eu amo a minha mãe. Então quer dizer que depois que morre, então você não ama mais? Claro que não, gente. Eu continuo amando as pessoas que já partiram. Porque eles estão numa outra dimensão. Você não pode chamar eles aqui. Eu quero chamar meu pai, minha mãe. Não. Aí você está evocando os mortos. Não. Mas você pode pedir, inclusive, a intercessão deles. A igreja não proíbe, mas a gente não sabe onde eles estão. Infelizmente, não sabemos. Agora, você deve rezar pela alma deles. Porque se eles estiverem no purgatório, eles precisam das nossas orações para dali eles ir para o céu mais rápido. Entendeu? Então, gente, é uma pena que o Lutero e os protestantes acham que morreu, acabou. Né? Infelizmente, essa cultura, e muita gente embarca nessa. Né? Nessa cultura do protestantismo, muita gente pensa isso. Morreu, acabou. Não. Até porque a nossa alma é imortal. O corpo acaba, mas a alma continua viva. Entendeu? E eu vou explicar isso quando a gente for estudar escatologia, gente. Se Deus quiser, quando a gente for estudar escatologia, eu vou explicar tudo isso. Morte, juízo particular, juízo final, céu, inferno e purgatório. Aqui eu estou estudando a igreja, mas como a igreja é uma só, a igreja da terra, do céu e do purgatório é uma igreja só, eu já estou colocando alguma coisa. Mas eu fico muito triste com essas pessoas que acham que morreu, acabou. Entendeu? Não tenha medo, né, de mostrar a foto das pessoas que já morreram para os seus filhos. Esse aqui foi meu pai, foi minha mãe, foi seu avô, sua avó. Vá ao cemitério, como eu já expliquei aqui, não é pecado ir no cemitério, você pode ir no cemitério, reze pelo seu ente querido que já faleceu. O corpo já se decompôs, mas o espírito está vivo. A alma daquela pessoa está viva, e você não sabe onde ela está. Então ali onde ela foi... E outra, o corpo está ali, mas os ossos ainda estão ali. O corpo não está, mas os ossos estão. E um dia Deus vai refazer. As pessoas vão ressuscitar, o corpo vai ressuscitar. Então tem sentido sim. E você ir ao cemitério e rezar pela alma daquela pessoa. É uma igreja só. Entendeu? Como eu já expliquei aqui. Então, gente, nós continuamos unidos. A morte não nos separa. Pelo contrário, a Bíblia é bem clara. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. E em Cristo todos nós somos irmãos. Então a morte, gente, não é um rompimento. Não, a morte é um até logo, vamos dizer assim. Entendeu? Mas um dia nós vamos nos reencontrar, se nós formos para o céu. Entendeu? Aqueles que vão se salvar vão se reencontrar. Só não vamos encontrar aqueles que não vão para o céu, não vai para o céu. Aí, infelizmente,
não vamos nos encontrar, mas a gente não vai ter tristeza. O Apocalipse diz bem claro, a gente não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter lágrima, não vai ter nada, porque o mal vai acabar. Como vai ser isso? Não sabemos, mas vai ser. Agora, como a gente não sabe. Aí o 956, ele fala da intercessão dos santos, da igreja que já está no céu, intercedendo por nós, que infelizmente é uma doutrina que bate com os nossos irmãos protestantes, que não acreditam nisso, mas para nós católicos não tem choro nem vela. Nós cremos na intercessão dos santos, daqueles que estão no céu intercedendo por nós. Então o catecismo aqui é bem claro. Pelo fato, parágrafo 956, pode ler aí. Pelo fato dos habitantes do céu, olha como é que a igreja chama os santos que já estão lá diante de Deus, os habitantes do céu. Então, os protestantes não acreditam nisso, acham que não tem ninguém no céu, está todo mundo dormindo. Como está todo mundo dormindo se a alma não morre? A alma é imortal. Entendeu? O que morre, gente, é o corpo. A alma não dorme. A alma espiritual foi criada por Deus, aquilo que Deus cria, Deus não acaba com aquilo que Ele cria. O pecado, infelizmente, fez o corpo ter que voltar para o pó. Mas a alma vem direto de Deus. Deus coloca uma alma no momento da concepção. Então aquela alma ali nunca mais vai deixar de existir. Como é que a pessoa está dormindo? A nossa inteligência, consciência, memória está na alma, não está no corpo. O corpo é matéria. O corpo tem o quê? O corpo tem, a maioria dele é água. Você que estuda biologia, você sabe disso. O corpo é o quê? Água, sais minerais, não é? O corpo é matéria. Agora, gente, o que está na nossa alma? Consciência, inteligência, memória, tudo está na alma, espiritual, isso não morre. Como é que a pessoa está dormindo? O que descansa é o corpo. O que morre é o corpo, decompõe. Aliás, alguns, né? Porque tem alguns também que nem isso, é milagre. Mas a maioria decompõe. Agora a alma não, a alma é imortal. Então, gente, pelo amor de Deus, católicos, não deem ouvidos, respeitem. Quem é de outra religião respeita, mas a nossa fé de 2000 anos fala o quê? Que os santos intercedem por nós, porque estão vivos em Deus. Não aqui nesse mundo, mas em Deus eles estão vivos. E o que eles estão fazendo lá? Intercedendo, louvando a Deus, intercedendo por nós. Não tem mais, no céu, gente, não tem mais nada para fazer. No céu você não precisa dormir, você não precisa tomar banho, você não precisa fazer nada. Comer, não. Então o que você faz no céu? O que as almas fazem no céu? Louvam a Deus, bendizem a Deus, intercedem por nós. Nós temos passagem bíblica que fala sobre isso e temos a tradição da igreja que fala sobre isso. Vamos colocar daqui a pouco. Então, os habitantes do céu estão mais unidos intimamente com Cristo. Claro, se eu estou unido a Cristo aqui na terra, aqueles que estão no céu estão muito mais, porque estão junto com Deus, junto com Jesus. E tem vários textos da Bíblia que falam isso. Aqueles que morrem em Cristo estão com Ele. São Paulo fala isso em vários textos. Eu quero morrer para estar com Cristo. São Paulo diz isso. Ele queria morrer para estar com Cristo. Tem muitos textos, gente, do Novo Testamento. Não queira analisar essas coisas no Antigo Testamento, claro. Igual os protestantes usam aquele texto de Eclesiástico 9. Né? Depois eu vou até colocar o texto aqui. Gente, eu não estou falando de Antigo Testamento. Os judeus realmente acreditavam que morreu, acabou, ia todo mundo para a mansão dos mortos. Eu não estou falando do Antigo Testamento. Aliás, alguns textos do Antigo Testamento já dão um indício já da intercessão dos santos. Mas não é a doutrina do Antigo Testamento, é a doutrina do Novo. Tem muitas passagens do Novo Testamento que falam que morreu, não acabou. Claro que não. Jesus falou, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus dos vivos. Abraão, Isaac, Jacó, Jesus falou isso. Entendeu? Então como é que pode uma pessoa estar dormindo? Não, isso não é doutrina católica. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus,
Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Então, o que o catecismo está dizendo aqui? O que o catecismo está dizendo aqui, gente? Vou repetir. Os santos não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único, mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Não sei se você entendeu. O único mediador é Cristo. Estou falando porque os irmãos protestantes nos acusam. Ah, não podemos pedir aos santos, nem à Virgem Maria, porque Jesus é o único mediador. Gente, Jesus é a ponte. O que o santo faz? Atravessa a ponte. O santo não é a ponte. O santo atravessa a ponte. Ninguém pode ser a ponte. A ponte é Cristo. Agora, veja, os santos, gente, eles são nossos intercessores através de Cristo. Eles não substituem Cristo. Entenda isso, pelo amor de Deus. Os santos, eles não ficam no lugar de Cristo. Não. Tá? Eles são auxiliares. Jesus quer que a gente reze uns pelos outros. Jesus, gente, não é um egoísta. Ah, só eu posso pedir ao Pai por vocês. Jesus não é um egoísta. Ele quer uma comunhão. Senão, para que ele colocou a igreja? Por que ele deixou a igreja? E outra, a prova disso é que os protestantes fazem isso. Eles não rezam uns pelos outros. Se o pastor pode rezar por mim, por que aquele que está lá junto de Deus não pode? Se ele está junto de Deus. Eu já provei aqui que a pessoa que morre não está morta. Está diante de Deus. Se os santos não podem interceder por nós, o pastor também não pode. Então também você não pode pedir para o pastor rezar por você. Pede direto para Jesus. Para que você pede para o pastor então? Gente, eu estou cansado de ver isso aí na internet. Pastor, ore por mim. Pastor fulano, ore por mim. Ué, pede direto para Jesus. Por que você está pedindo para o pastor? Então, gente, se o pastor pode rezar por mim e por você, por que Nossa Senhora não pode? Por que São José não pode? Gente, isso é uma incoerência. Por que o pastor fulano pode, que está aqui na terra ainda, se aquele que já está junto de Deus não pode? Ah, mas o pastor está aqui, vivo. O santo também está vivo, só que em outra dimensão, num outro patamar, muito melhor, porque ele já está junto com Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, é São Paulo que fala. Tem vários textos, Jesus fala, São Paulo fala, tem textos bíblicos que falam isso. Eu vou morrer para estar com Cristo. São Paulo diz isso. Eu vou morrer para estar com Cristo. Jesus falou para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso é o quê? O céu. Jesus deu a salvação para o ladrão. Hoje estarás comigo no paraíso. Está bem claro lá. Jesus contou aquela parábola do rico e Lázaro. Um está no céu, outro está no inferno. E já tinham morrido. Então como é que não tem ninguém no céu? Gente, é uma coisa que eu não consigo compreender. Não dizem que creem na Bíblia, mas creem na Bíblia aquilo que interessa. Aquilo que interessa, crê. Mas aquilo que não interessa, não crê. Isso é gente, isso chama-se conveniência. Você não pode crer por conveniência, você tem que buscar a verdade. Por isso que eu falo que a verdade é uma só. A Igreja Católica diz isso. Outras dizem que não. Com quem que você quer? Você tem que fazer uma escolha. Por isso que você não pode ser católico e protestante. Infelizmente eu tenho que falar isso aqui. Tem gente que fala: ah, eu sou católico e também sou protestante. Não, não pode. Ou você é católico ou você é protestante. Por quê? As doutrinas não batem. Não bate a doutrina. Nós cremos que os mortos estão vivos. É em Deus. Eles acreditam que morreu, acabou. A pessoa está dormindo, só vai acordar quando Jesus voltar. Nós não cremos nisso. O que morre é o corpo, mas a alma está viva. Entendeu? Então está bem claro aí. Não choreis, ser-vos-eis mais útil após a minha morte, e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante toda a minha vida. Sabe quem falou isso? São Domingos, um santo da igreja. Antes de morrer, ele falou isso para os discípulos dele. Vou repetir. Não choreis, porque ele estava morrendo. São Domingos de Gusmão.
Ele falou para os seus discípulos antes de morrer. Ele estava morrendo, os discípulos dele estavam chorando, porque ele já estava morrendo. Olha o que ele falou para os discípulos dele. Não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida. O que ele está dizendo aqui? Que depois da minha morte eu vou ser muito mais útil para você do que quando eu estava em vida. Por quê? Porque eu vou estar diante de Deus. Lá eu vou estar intercedendo por vocês, pedindo a Deus por vocês. Entendeu o que ele está dizendo? Isso é fé, gente. Isso aí é fé. Se você for para o céu, vamos supor, né? Todos nós queremos ir para o céu. Eu também quero, mesmo que eu passe no purgatório, mas eu quero ir para o céu. Se eu estiver lá diante de Deus, eu não vou pedir para aqueles que estão na terra? Você acha que Jesus vai brigar comigo por eu pedir a Jesus, interceder a Jesus ao Pai por aqueles que estão na terra? Jesus vai ficar bravo comigo por isso? Gente, pelo amor de Deus, entenda. Isso aí, gente, isso é questão de lógica. Você acha que Jesus vai ficar bravo? Né? Não, você não pode interceder, só eu posso interceder. Por quê? Por que só Jesus pode interceder? Por quê? Por que eu não posso pedir por aqueles que ainda estão aqui? Não, claro que Jesus... Não, gente, a união faz a força, a união não faz só açúcar. Entendeu? Você acha que Jesus não quer que mais pessoas rezem para que mais pessoas vão para o céu? Claro que quer. Quanto mais, melhor. Quanto mais gente rezando junto... Gente, a oração de um tem força, a oração de dois... Imagina a oração de milhões ao mesmo tempo. Entendeu o que é intercessão? É um rezando pelo outro. Quem dera que todo mundo rezasse uns pelos outros. Se todos se unissem para rezar por todos. É o que os santos fazem. Eles estão em comunhão com Deus. Eles estão junto com Jesus. Eles amaram Jesus aqui na terra. Eles amaram as pessoas aqui. E agora lá eles não vão pedir? Por que não? Moisés não intercedia pelo povo? Gente, pelo amor de Deus, está na Bíblia isso. Se você não acredita em mim, leia na Bíblia. Moisés intercedia pelo povo. Agora que ele está lá junto de Deus, ele não vai mais interceder. Ele só pode interceder aqui. Quando ele estiver diante de Deus, né? Então longe de Deus, eu posso, aqui, né? Entre aspas, né? Aqui eu posso. Agora se eu estou diante de Deus, aí eu não posso mais. Por quê? Porque não! Lá é muito melhor. Eu vou poder interceder muito mais do que aqui. É isso que São Domingos está dizendo. E Santa Teresinha vai falar a mesma coisa. Passarei o meu céu fazendo bem na terra. Santa Teresinha do Menino Jesus antes de morrer. O que ela está dizendo aqui? Que eu vou passar toda a eternidade, toda a minha morte, né, entre aspas, fazendo bem. Fazendo bem quer dizer o quê? Rezando pelas pessoas, pedindo pelas pessoas. Santa Teresinha do Menino Jesus, que eu falei aqui, ela era ousada mesmo. Eu queria ter essa ousadia dos santos. Ela falava mesmo, eu vou morrer e vou para o céu. E foi. E está lá intercedendo por nós. Você acha que ela está fazendo o que lá? Está intercedendo, está rezando por nós, pedindo por nós a Jesus. E Jesus vai falar, não, você não pode, só eu que posso. Claro que não. Claro, gente, que tudo tem que passar pelo aval de Cristo, claro. Você já reparou que todas as orações da igreja terminam por Cristo Senhor nosso? Repare isso. Na missa, todas as orações na missa terminam por Cristo Senhor nosso. Quando você pega uma oração aos santos, por exemplo, naquele santinho que tem, por exemplo, Santo Antônio, tem aquele santinho de Santo Antônio, atrás tem uma oração. Vê se no final não está escrito por Cristo Senhor nosso. Então, mesmo quando a gente pede a um santo, a gente termina dizendo por Cristo. Por quê? Porque sem Jesus nenhuma oração é válida, claro. Então, mesmo quando a gente pede a um santo, tem que passar pelo aval de Cristo. Mas Cristo não é egoísta de achar que só Ele pode pedir por nós, não. Outra coisa, gente, quando Jesus fala que Ele é o único mediador, não quer dizer intercessor, quer dizer salvador. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai em termos de salvação. Ninguém salva a não ser Cristo. Cristo é o único salvador. Mas Cristo não é o único intercessor. Sabia disso? Os protestantes vão ficar com raiva de mim. Mas eu estou provando na Bíblia. A Bíblia fala isso. No Antigo e no Novo. Está cheio de intercessão na Bíblia. Não é só Jesus que é o intercessor. É o único salvador. Aí sim.
O único Salvador é Cristo. O único que deu a vida por nós é Cristo. Tanto que fala lá. Por isso que eu estou falando. Você não pode ler só um versículo. Você tem que ler o contexto. Esse mesmo versículo diz o quê? Cristo é o único mediador, aquele que se entregou em resgate. Resgate, onde que ele se entregou? Na cruz. Então, Jesus trouxe para nós a salvação. Então, ele é o único Salvador. Ninguém salva, nem Maria, nem santo nenhum. Agora, ele não é o único intercessor. E eu provo isso para você. A Bíblia diz bem claro. Romanos 8, acho que versículo 32, por ali. O Espírito Santo intercede por nós. Então, Jesus não é o único. Entendeu? Os anjos intercedem por nós. Tem textos do Antigo e do Novo Testamento que falam isso. O profeta Zacarias fala isso, né, que os anjos intercedem por nós. Então Jesus não é o único. Entendeu? E mesma coisa, Moisés, Abraão, as almas, está lá no Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Está lá, as almas que ficam dia e noite clamando diante de Deus. O que é clamando? Pedindo. Intercessão. Então como é que Jesus é o único? Jesus é o único Salvador, mas não intercessor. Ele é o principal, claro. Claro que ele é o principal, ele é a ponte, o pontífice. Mas os santos atravessam a ponte. Nossa Senhora. O que Nossa Senhora fez nas bodas de Caná, gente? Ah, não pode pedir intercessão de Nossa Senhora? Claro que pode. O que ela fez lá? João 2, está lá na Bíblia. Jesus não ia fazer o milagre. Ele fez por quê? Porque Nossa Senhora pediu. E você acha que lá no céu Nossa Senhora vai pedir alguma coisa para ele, ele não vai atender? Claro que vai. Você acha que ele vai negar alguma coisa para a mãe dele? Para São José, que é o pai dele? Gente, isso é coerência, pelo amor de Deus. Entenda essas coisas, pelo amor de Deus. 957 agora. A comunhão com os santos. A nossa comunhão com aqueles que estão diante de Deus. Não é? Veneramos, olha aí, já cansei de explicar isso. Nós não adoramos, veneramos. É diferente, é dulia. Adorar é latria, por isso que é idolatria. Você não pode adorar ninguém a não ser Deus. Nós veneramos. Então o catecismo aqui diz bem claro, está aí na página 270. Veneramos a memória dos habitantes do céu, dos santos. Por isso que nós amamos os santos. Nós veneramos, não adoramos. Ninguém pode adorar ninguém a não ser Deus. Não somente a título de exemplo, olha só. Então os santos são exemplos para nós. Por isso que eu estou fazendo a vida deles aqui, para a gente imitar. Porque São Paulo manda, né? Imitai como eu imito a Cristo. Está lá na carta aos Filipenses. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E não é só São Paulo, todos os santos, não é só São Paulo. Entendeu? Então, além do exemplo, fazemos ainda mais para corroborar a união de toda a igreja no Espírito Santo. É uma igreja só. Pelo exercício da caridade fraterna, ou seja, do amor. É o que eu falei. Então você ama aquela pessoa, depois que morre, então você não ama mais? Ué, então você não amou. Se é só, gente, o livro de Cânticos fala que o amor é mais forte do que a morte. Se você ama só para essa vida aqui é passageira. Então você ama o seu pai só aqui nessa vida, depois que ele morre, então você não ama mais. Então você não amou. Claro que eu amo todos aqueles que já partiram da minha família, claro. Eu espero vê-los um dia, por isso que eu rezo por todos. Que eu vou no cemitério, peço para que um dia eu possa encontrá-los. Né? Claro que eu sei que isso não vai acontecer, mas o meu desejo é esse. Ué, então você não amou. Pois assim como a comunhão entre os cristãos da terra nos aproxima de Cristo, da mesma forma o consórcio com os santos nos une a Cristo, do qual, como de sua fonte e cabeça, promana toda a graça e a vida do próprio povo de Deus. Então, nós somos, gente, o povo de Deus. Tá? A comunhão dos santos, nós somos uma igreja só. Então, a gente ama todos, aqueles que estão vivos e aqueles também que já partiram. Tanto os santos canonizados, como também todos aqueles que já faleceram. É uma igreja só. Nós adoramos Cristo, qual Filho de Deus. Olha bem. Quanto aos mártires, os amamos mais quais discípulos
imitadores do Senhor, e o que é justo por causa de sua incomparável devoção por seu Rei e Mestre, possamos também nós ser companheiros e condiscípulos seus. Então, gente, isso está no martírio de São Policarpo. Quem foi São Policarpo? Um homem de 80 e quase 90 anos que morreu dando a vida por Cristo. Existe aí o relato do martírio de São Policarpo. E aí, no relato do martírio dele, fala que nós não adoramos os santos, nós veneramos os santos e adoramos a Cristo. Por quê? Porque o santo imitou o próprio Jesus, inclusive dando a vida. Esse homem, gente, foi queimado vivo por amor a Cristo. Nós não o adoramos, mas nós o veneramos, o amamos. Por quê? Porque ele amou a Cristo até o ponto de dar a vida por Cristo. Vou falar o nome dele. São Policarpo de Esmirna. Morreu no ano 156, na fogueira, dando a vida por Jesus. Então, os santos, gente, os mártires, nós amamos, veneramos a Jesus, a Deus, nós adoramos. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Entenda isso, pelo amor de Deus. Não tem nada de idolatria. Idolatria é totalmente diferente. Idolatria é você colocar no lugar de Deus. Aí é diferente. A igreja nunca colocou nenhum santo no lugar de Deus. Você nunca ouviu falar que o santo tal salva do inferno, que a Virgem Maria salva do inferno. Você nunca ouviu falar a igreja dizer isso. Entendeu? Então o que eles fazem por nós? Eles rezam por nós, eles pedem a Deus por nós. Agora, o único salvador mediador é Cristo. Entenda isso, pelo amor de Deus. Está bem claro, só não entende quem não quer. Agora, o parágrafo 958 vai falar dessa comunhão com os falecidos. Aí agora já não é aqueles que estão no céu, é aqueles que estão no purgatório. Tá? Reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a igreja terrestre, a igreja da terra, desde os tempos primórdios da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos, aqueles que já morreram, que a igreja não sabe nem o nome. Por isso que nós temos que rezar por todos. E já que é um pensamento santo e salutar, rezar pelos defuntos, para que sejam perdoados de seus pecados. Está lá no livro de 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 46. É por isso que os discípulos de Lutero, não foi nem o Lutero, foi os discípulos de Lutero que tiraram o livro de Macabeus da Bíblia. Por quê? Porque o livro de Macabeus manda rezar pelos mortos. Então, para não fazer isso, eles acabaram tirando. Entendeu? Também ofereceu sufrágios em favor deles. Sufrágios, gente, quer dizer o quê? As nossas orações, né? Tudo aquilo que até o seu jejum você pode oferecer para que eles possam, se eles estiverem no purgatório, dali eles possam ir para Deus. Aí tem as indulgências, aí eu vou ter que gastar uma aula só sobre isso para poder explicar para você. Não vou poder falar aqui agora, tá? Olha só, a nossa oração por eles quem? Por aqueles que estão se purificando no purgatório, pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz a sua intercessão por nós. Então, nós rezamos pelas almas do purgatório e as almas do purgatório rezam por nós, porque é uma igreja só, como eu já falei. Cada um, nós rezamos por eles e eles rezam por nós. Se eles estiverem no purgatório, eles podem rezar por nós. Para quê? Para que a gente também se santifique e daqui a gente possa ir até, quem sabe, direto para Deus. Ou se tiver que passar também por lá, que a gente passe por lá. Então só não precisa de oração, gente, quem já está junto com Deus. Aí não precisa, já está junto com Deus, não precisa. E quem está no inferno também não adianta, porque aí não volta mais, não tem mais como. Mas quem está no purgatório precisa de oração. Para quê? Para que a purificação dele seja mais rápida. Por quê? No purgatório não existe o tempo. Então, o que apressa a sair? Nós não sabemos, a igreja não sabe quanto tempo as almas ficam lá. Porque lá não existe tempo. Eles ficam lá um tempo, que aí só Deus sabe o tempo, né? Daí depende de cada pessoa, o quanto que aquela pessoa amou a Deus, entendeu? Aí depende. Então, o que pode apressar a ida dela para o céu? As nossas orações.
Entendeu? Por isso que a gente manda rezar missa pelos mortos. Por que a gente... Missa de 7º dia, missa de mês, missa de ano, a gente manda rezar. Por quê? Porque a gente não sabe. Entendeu? Então a gente reza por eles e eles rezam por nós, porque é uma igreja só. Entendeu? E o parágrafo 959 diz assim: na única família de Deus, olha aí, é a igreja, é uma única igreja. Todos os que somos filhos de Deus e constituímos uma única família em Cristo, olha aí, em Cristo, aqueles que creem no Cristo, enquanto nos comunicamos uns com os outros, comunicar, gente, quer dizer rezar, tá? Não estou falando, comunicar aí não é que a gente vai comunicar com o morto, não, pelo amor de Deus. Ninguém pode chamar um morto para vir aqui. Aí é evocação, é o que os espíritas fazem, que nós respeitamos, mas que a Bíblia proíbe e a igreja também. Essa comunicação aí quer dizer intercessão. Tá? Não é você não pode evocar os mortos, você pode invocar os mortos, pedir a sua intercessão. Rezar por eles. Entendeu? Você pode rezar por eles e pedir também que eles intercedam por nós. Mas não chamar. Então essa comunicação quer dizer intercessão. Entenda isso. Uns com os outros em mútua caridade, por causa do amor de Deus que nós temos uns pelos outros. E no mesmo louvor à Santíssima Trindade. Realizamos a vocação própria da igreja. Qual que é a vocação da igreja? Levar todo mundo para o céu. Então, quando a gente dá glória, por exemplo, venera um santo, a gente está dando glória a Deus. Por quê? O santo, ele é santo por causa de Deus. É Deus que o santificou. Então, é isso que o catecismo está dizendo. Quando você venera um santo, você está dando glória a Deus. Porque o santo, ele não tem mérito próprio. Ele tem mérito porque ele imitou a Cristo. Entendeu? Então, é por isso. Então, esse é o parágrafo 959. O 960 é resumo. Então, você pode ler aí. 960, 61 e 62. Tá? O 963 vai falar sobre Maria, mãe de Cristo e mãe da igreja. Então, ainda faz parte da eclesiologia. Então, na próxima aula, nós vamos estudar sobre a Virgem Maria ser mãe da igreja. Por que ela é mãe da igreja? Tá? Então, vai ser a nossa próxima aula. E não deu, gente, para mim poder colocar aqui mais coisas na aula de hoje, porque nós já estamos aí com quase 52 minutos. Eu quero só indicar para você alguns livros sobre esse assunto que nós colocamos aqui hoje, a comunhão dos santos, ser uma única igreja. Tá? Sobre a intercessão dos santos, tem esse livro muito bom. A intercessão e o culto dos santos. No dia de todos os santos eu fiz um vídeo aí, mas se você quiser aprofundar, a intercessão e o culto dos santos, imagens e relíquias, tudo que a igreja sabe sobre a intercessão dos santos. A igreja sempre acreditou nisso, tá? Desde o primeiro século, gente, e até o ano 1500 não houve contestação. Infelizmente, com a reforma de Lutero, começou a contestar essa doutrina, mas a igreja nunca deixou de acreditar. E até hoje ela acredita, tanto que ela canoniza os santos até hoje, ok? Então, se você quiser aprofundar, tá aí. Neste livro, as diferenças entre igreja católica e igrejas evangélicas tem também sobre esse assunto. Tá? Por exemplo, na página 55, fala da intercessão dos anjos e dos santos. Aí aqui traz vários textos da Bíblia, passagens da Bíblia e da tradição da igreja, desde os primeiros séculos. Pena que eu não pude colocar aqui porque nós já estamos quase com 1 hora, mas eu vou voltar nesse assunto porque nós vamos estudar escatologia. Então eu vou falar do céu, vou falar do purgatório, então eu vou usar algumas coisinhas aqui ainda. Hoje não deu, mas nós ainda vamos colocar aqui. Você vai ver que a Bíblia fala sobre isso, a tradição da igreja fala sobre isso, inclusive eu quero colocar aqui a Sagrada Tradição. A Sagrada Tradição fala também sobre isso. Ó, vou colocar aqui para você, na página 114, ó, a oração pelos mortos, tá? E também fala sobre a intercessão dos santos. Olha aqui.
Então, gente, eu ainda vou voltar nesse assunto, se Deus quiser, tá? Nós vamos poder abordar mais. Isso aqui, se você quiser aprofundar, comprar, esses livros, gente, ajudam muito para a gente poder tirar dúvida. Se você aprender essas coisas, ninguém vai te enganar, tá? Eu tenho certeza que você vai ser um católico convicto, né? Você não vai se deixar enganar por ninguém. A nossa doutrina tem 2000 anos, a deles tem 500. Aí você escolhe quem que você quer seguir, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Pedimos a intercessão de todos os anjos e santos de Deus, que estão diante de Deus intercedendo por nós, principalmente a Virgem Maria, nossa mãe, a mãe da igreja, e São José, que é o pai de Jesus e também o pai da igreja. Então, que eles também intercedam por nós. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.